Aqui em Rosa Ramalho, Adriana. Oi. Adriana. Oi. Ela não está. Pode falar que ela está ouvindo. Ela aparece. Mitologia, o mito da santificação versus o abuso do corpo. Gostaria que você comentasse sobre isso. Desculpa, você pode repetir o mito? Página 19, mitologia, o mito da santificação versus o abuso do corpo. A questão da flagelação, da autovitimização. Gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. Quando eu pensei no mito da santificação, não foi por esse lado, foi mais no sentido de que você não vai passar ileso aos olhos dos outros. E aí casa um pouco com a questão do mito de ser bonzinho ou boazinha. Porque a hora que você precisa manter o autorrespeito, desenvolver o autorrespeito e impor limites, automaticamente vai gerar uma marola, vai gerar um processo em que você, às vezes, vai ser vista não mais como a boazinha, né, a que é a mais legal, mas que você vai errar. A gente começa o processo de não errar mais, então vai cair, vai errar, e que você vai ter que se posicionar, né? Sai a imagem da santidade. Então você vai ter que se posicionar, você às vezes não vai ser a mais querida, você não vai ser mais a boazinha, e esse mito da santificação vai por água abaixo. Foi nesse sentido que eu pensei. Mas de qualquer forma também existe a questão que aquele que procura a santificação, ele faz um autoflagelo, né, do próprio soma, descuida dele, pensando no outro, e ele também não está sendo assistencial a si mesmo. No caso, fazendo assistência ao próprio soma, não é isso? Com certeza, bem básico, porque a pessoa não respeita nem o próprio soma, né, a condição de ter um corpo físico, de manter ele íntegro. Então, que respeito é esse? Não está saindo? O que eu gostaria de colocar é o seguinte, é porque eu também estou vendo sobre isso, que estou fazendo recém, deu essa questão para mim, né, da autovitimização, a falta de valorização ao soma, por causa da questão assistencial. E como eu era espírita, isso era muito valorizado no espiritismo, a questão de você se doar completamente ao outro e esquecer do próprio soma. Então, hoje eu estou sofrendo as consequências no soma por não ter cuidado de mim. Então, esse é o momento, até que foi visto no nosso trabalho de conscienciometria, que é o momento de eu cuidar do soma, ser mais egóica, cuidar de mim. Então, há vários momentos. Há um momento que você tem que cuidar do outro e um momento que você tem que cuidar do próprio soma, né? E isso também é uma questão de assistência. Porque o soma é o nosso veículo para fazer a heteroassistência, né? Não é isso? Eu vejo, Rosa. Você está me ouvindo, Rosa? Estou ouvindo. Eu vejo o seguinte, o soma ele é imprescindível para essa vida. Então, ele é o primeiro, de cara, o primeiro veículo quando a gente nasce, que ele é bastante cuidado. E não há possibilidade de você fazer uma assistência de alto nível se você não cuida razoavelmente do próprio soma, né? Você deu exemplo no caso do espiritismo. Que nível de assistência a gente pode fazer se, em primeiro lugar, você vai pensar em assistir o outro, mas não cuida de si? Então, a primeira assistência, eu vejo que tem que ser para nós. Isso não é um ato de egoísmo. Você precisa cuidar do soma, ter o soma relativamente íntegro, com saúde física, mental, emocional, afetiva, para poder se doar numa melhor qualidade. Isso não significa que você só vai fazer assistência quando tiver tudo perfeito, mas é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Cuidar dessa parte. Não há um bom nível de assistência se a pessoa está com dor de dente, entende? Ela precisa primeiro se assistir, para daí conseguir assistir o outro. Sim, obrigada. Pode falar. Tem até o livro O Caminho da Doença, que fala, inclusive, onde nós deixamos. A doença nos mostra
o que nós deixamos de fazer com o nosso soma, né? Isso é muito importante. Para a verbetógrafa, como agir quando seu posicionamento crítico atípico é confundido com desrespeito nocivo? Sou um cara muito educado e minha duplista consegue reconhecer isso. E quando faço atares antipática para meu ciclo familiar, é aí que sou bastante ofendido. Tenho tentado superar esse contexto rudimentar do meu lar ao diminuir aquele sentimento negativo de me sentir um estranho no ninho. Como fazer um entrosamento efetivo entre a genética de agora e a paragenética de outrora? Eu vejo que a Atares, ela é importante e fica um pouco mais complicado às vezes no nosso círculo familiar. Porém, também é importante você avaliar o nível de Atares que você está fazendo e se de fato está sendo uma Atares ou você está fazendo um estupro evolutivo. Porque é importante fazer Atares. Mas será que esse grupo está preparado para receber Atares que você pensa em fazer? Será que é o momento adequado? Será que está sendo feito de forma adequada? Acho bem importante quando a gente vai fazer uma Atares, assim, estudar o contexto, né? O momento que você vai falar com essa pessoa, seja da família, uma ou mais pessoas, de que forma isso vai ser colocado, porque a gente tem um envolvimento emocional. E perceber também se essa Atares ela não está sendo mais um estupro evolutivo, ela não está mais prejudicando do que ajudando. Às vezes não é possível fazer uma Atares naquele momento. Então, a gente tem limites para Atares. É preciso ter essa noção dos limites que a gente tem para fazer essa Atares. E se também ela for feita, ela é necessária, e não há uma aceitação, não adianta também ficar batendo na mesma tecla, porque às vezes não é o momento do grupo. Às vezes só o exemplo que você vai dar, com o tempo, é que vai esclarecer mais do que essas palavras.